Hoje é quinta-feira, quarta semana do tempo comum. Vamos ouvir então o Santo Evangelho de hoje, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus percorria os povoados circunvizinhos, ensinando. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, e deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que nada levassem para o caminho, a não ser um cajado apenas, nem pão, nem alforge, nem dinheiro no cinto, mas que andassem calçados com sandálias, e não levassem 2 túnicas. E dizia-lhes: onde quer que entreis numa casa, nela permaneceis até vos retirardes do lugar. E se algum lugar não vos receber, nem vos quiser ouvir, ao partirdes de lá, sacudi o pó de debaixo dos vossos pés em testemunho contra eles. Partindo eles, pregavam que todos se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e curavam muitos enfermos, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Então vemos esse anúncio, essa missão dos 12 apóstolos de Jesus. Ele os escolheu e os capacitou, porque não eram capacitados para tal missão. Mas Jesus os ensinou, os ajudou e os enviou 2 a 2. Santo Agostinho diz que sempre Jesus envia 2 a 2, nunca envia ninguém sozinho, porque para anunciar o Evangelho é preciso o testemunho do amor, da caridade. Então, você vai a 2 para que mostrem o amor entre os irmãos. Nunca sozinho, mas 2 a 2. Para que se testemunhe a caridade com os irmãos. E ele os envia de uma forma muito interessante. Não era para levar nem pão, nem alforge, nem dinheiro no cinto, nem 2 túnicas, só uma. Uma túnica, sandálias nos pés e um cajado. O cajado pode significar a cruz, o madeiro da cruz, de cada um tem sua cruz. Por isso Jesus fala: quem quer me seguir, quem quer ser meu discípulo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Cada um tem a sua cruz. Cada um sabe qual é a sua cruz? Aquilo que às vezes você não aceita, aquilo que às vezes é tua fraqueza, é tua realidade. Que às vezes queremos tirar fora da nossa vida, como São Paulo diz: Senhor, tira isso de mim. E Jesus basta: calma, Saulo, a ti basta a minha graça, a minha força, porque é na tua fraqueza, naquilo que você não aceita, na tua cruz, é que eu vou mostrar a minha força. Então, temos que seguir a Cristo com a nossa cruz. Talvez é o teu casamento, que você não aceita muito, mas é a tua cruz. Toma ela cada dia e siga Cristo. Então, cada um de nós temos a nossa cruz e temos que saber ter ela bem iluminada, bem clara, para não jogarmos fora, porque é com ela que temos que seguir a Cristo. Então, não jogar a cruz fora para seguir a Cristo. Depois, calçados com as sandálias. As sandálias significam o zelo pelo Evangelho, pelo anúncio da Boa Nova. Como diz o profeta: calçados com zelo para anunciar o Evangelho. É ter zelo pelo Evangelho, pela salvação do mundo, pelo anúncio da Boa Nova. E Jesus fala: se alguém rejeita, não quer escutar, sacudir a poeira das sandálias. No sentido, não deixar que o fracasso do anúncio, porque as pessoas não quiseram te escutar,
você vai jogar fora as sandálias, vai perder o zelo por anunciar o evangelho. Não. Se não te escutam, se te rejeitam, sacode as sandálias e adquira mais zelo ainda para continuar evangelizando, anunciando a boa nova. E levando a túnica, uma túnica, porque há um só batismo. A túnica é a imagem do batismo que nós recebemos. Então nós somos batizados, somos enviados pelo batismo. Porque o batismo nos fez membros da igreja, do corpo de Cristo. Mas temos que ter esse zelo para evangelizar, esse amor, a salvação do mundo inteiro. E com a nossa realidade, quer dizer, com a nossa cruz. Porque os 12 não eram grandes, assim, intelectuais, não. Homens simples da Galileia, pescadores, a maioria, não eram letrados. Mas Jesus escolheu esses, com aquela realidade deles, e os enviou. E eles foram com a cruz, que a realidade deles, foram com zelo, foram enviados por Cristo pelo batismo. Nós somos enviados pelo batismo. Então, foram e viram os milagres que o poder do anúncio tem. Que quando o Senhor nos envia, o Senhor nos ajuda no anúncio. E quantas pessoas foram curadas, libertadas, salvadas, quantos demônios sumiram, desapareceram da vida das pessoas. Então o anúncio do Evangelho faz milagres, liberta as pessoas, chama as pessoas ao arrependimento, chama as pessoas à conversão, à mudança de vida, a deixarem o pecado, os vícios, as escravidões, a começarem uma vida nova. Então, onde o Evangelho é testemunhado, onde o Evangelho é proclamado, o Senhor se faz presente. Pelo anúncio da palavra, é o próprio Senhor que se faz presente, fazendo a obra, realizando essa obra, fazendo com que as pessoas se arrependam dos pecados, se convertam, mudem de vida. Porque é preciso a conversão, a mudança de vida, o arrependimento. Conversão é mudar de mentalidade, do grego metanoia, mudar de direção, mudar de vida, mudar a forma de pensar, mudar a forma de agir, não mais como o mundo, mas segundo o Evangelho agora, segundo os ensinamentos de Cristo. E é interessante que os judeus, eles dizem na tradição deles, que antes de Deus nos criar, Deus criou a conversão, que se chama Techuvá, porque Deus sabia que, nos dando a liberdade, poderíamos escolher o pecado. Poderíamos abandonar a Deus na nossa liberdade de escolha, escolher outras coisas que não Deus. E de fato aconteceu. Mas os judeus dizem que antes de Deus nos criar, Ele já criou a conversão. Conversão no hebraico, para os judeus, não é mudar de mentalidade, mas conversão é caminho de retorno, techuvá, caminho de retorno. Então Deus, antes de nos criar, criou um caminho de retorno, para que quando nós errássemos, pecássemos, tivéssemos um caminho de retorno para voltar a Deus. E isso, irmãos, esse caminho de retorno para reconhecer o nosso erro e voltar a Deus, vem pelo anúncio do querigma. Quando o querigma nos é anunciado, o Evangelho nos é anunciado, a palavra nos mostra que às vezes estamos errados, precisamos fazer essa conversão, essa mudança de mentalidade, esse caminho de volta a Deus. Como o filho pródigo, que vai para o mundo e peca, mas depois vê que o pecado não dá vida, na casa do pai era melhor. Então faz um caminho de volta. E diz o Evangelho de Lucas que todo dia o pai olhava ao longe para ver se o filho estava voltando por esse caminho que leva ao pai. Então hoje essa palavra nos é anunciada, esse querigma, essa boa notícia do Evangelho de Cristo que os discípulos anunciaram
e que nós também somos chamados a sermos testemunhas e receber esse evangelho e também anunciarmos, porque fomos batizados, recebemos a túnica do batismo. Temos que ter esse zelo e com aquilo que somos, com a nossa realidade, anunciar o evangelho. Mesmo que somos fracos, não temos nossos erros, defeitos, mas anunciar o evangelho, testemunhar o evangelho, que é salvação para o mundo inteiro. Porque muitas pessoas estão aí, sem rumo na vida, sem direção, e precisam escutar essa boa notícia para encontrarem o caminho de volta para Deus, para mudarem de mentalidade, mudarem de vida. Então que nós sejamos testemunhas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é fonte de salvação para o mundo inteiro. E eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.